começar o papo. Começar com a Alexandra. Boa noite, seja muito bem-vinda. A gente está super feliz de ter você conosco aqui. Boa noite, Flávio, Fábio, todo mundo. Vocês me estão ouvindo bem? Obrigado. Agora, com você, a gente vai subindo a barra. Fábio, boa noite, obrigado por estar aqui com a gente também. Boa noite, Flávio. Boa noite, Alexandra. Boa noite a todo mundo que está conectado com a gente. Prazer estar com vocês. Vai ser sensacional. Show de bola. Eu já queria começar esse papo, e aí queria fazer um combinado com vocês. A gente vai flutuando as perguntas para ambos. Se vocês entenderem que, Fábio já respondeu, Alexandra já respondeu, vamos para a próxima e fiquem à vontade para se perguntar também, tá bom? Sei que de mercado vocês acabam se conhecendo ou por tecnologia ou amigos em comum, até individualmente, mas enfim, vamos começar com esse papo. Eu queria já começar desmistificando a diferença, tá bom? Do que é a experiência do cliente e o que é sucesso do cliente. Vou começar com você, Fábio. Qual que é a sua definição de experiência do cliente? Assim, eu sempre fui um cara, né, muito prático, sabe, Flávio? E eu vou contar, assim, mais do que a definição em si. A definição, outro dia me perguntaram isso, eu falei, olha, a definição tem no Google, tem no Wikipedia, e cada um tem a sua. Mas eu vou dizer para vocês o que é para mim, né, minha visão pessoal da coisa. Em 2016, eu trabalhava na área, não na área de experiência do cliente da Vivo, eu trabalhava na área comercial e convidei um cara, que é um cara conhecido do mercado, que é o Rony Meisler, que é o sócio fundador da Reserva. Para quem não conhece, é uma marca de roupa masculina, né, varejo masculino, aquela que tem um pica-pauzinho como símbolo, para fazer uma apresentação nossa, né, para fazer uma apresentação aqui na Vivo e tal. E naquela época ele tinha lançado um livro que falava muito de experiência do cliente. E eu lembro que eu conversando com ele, para ele fazer a palestra lá para Vivo, uma palestra que a gente tinha com os nossos parceiros comerciais e tal, eu falei para ele, Rony, assim, anima a turma aí, motiva a turma, mas eu vou te falar uma coisa. Eu não sei se eu conheço muito a experiência do cliente da Reserva, porque como um homem bem tradicional, tipicamente eu ganho roupas de aniversário, de Natal, alguém compra para mim, a esposa, a minha mãe, tal, e eu conheço a tua roupa, mas eu não sei o que é a experiência do cliente com você. E ele falou, espero que você tenha a oportunidade de visitar minha loja qualquer dia e tal. E é um caso rapidinho, tá, Fábio? São 2 minutinhos, eu vou contar essa história que eu acho que vale a pena. E eu me recordo que nesse mesmo ano, foi em 2016 isso, eu tenho 2 filhos pequenos, naquele ano a minha filha tinha 4 aninhos e meu filho tinha 1. Então estamos falando de uma menininha de 4 e um menininho de 1. E eu me recordo que a minha esposa, que era médica, ela teve um congresso no final de semana e me deixou sozinho com os 2 dentro de casa no final de semana. Se já não fosse um desafio suficiente, eu trancado em casa com 2 serizinhos de 4 e de 1 aninho de idade, né? De 1 aninho, né? O Flávio tem filhos pequenos aí, vários filhinhos também, conhece bem isso, mas assim, de 1 aninho demanda muito a mãe e tal, e eu trancado com os 2 em casa. Eu me recordei que eu tinha um evento na segunda-feira de manhã, que eu precisava de uma calça bacana, nova, um evento bacana, que tinha me convidado. Eu falei, preciso resolver uma calça. Então, se já não bastasse eu trancado no final de semana, sozinho em casa, com duas crianças, sendo um praticamente bebê, eu preciso arranjar uma calça. Imediatamente eu lembrei do quê? Da Reserva. Falei, eu vou lá na loja da Reserva, no shopping, e vou resolver, né? Já que a experiência do cliente lá é conhecida como muito boa, eu vou lá na loja ver se eu encontro essa famosa e fatídica experiência do cliente. E eu não sei, Flávio, assim, eu sempre fui muito cético, eu sou muito cri-cri com tudo, eu questiono tudo. E uma das coisas que o Rony, o fundador da Reserva, tinha nos contado era que ele tinha uma experiência na loja dele, que ele começou a colocar cerveja disponível na loja para encantar os clientes, né? Tipicamente o público masculino que entrava na loja, tomava cerveja, ficava mais tempo comprando mais e tal. E eu falei, já sei, eu vou chegar na loja, vou ser convidado a tomar uma cerveja, eu vou dar uma bronca no vendedor. Falar, meu amigo, você não está vendo que eu estou com 2 crianças dirigindo um carro, como é que eu vou beber e tal? Já fui armado, né, para dar um pontapé no vendedor. Chego na loja, né, uma criancinha de mão dada, querendo ir para o McDonald's, querendo brincar, um outro bebê de colo, chorando, resmungando, enchendo o saco. Eu ali agoniado, né, não conheço shopping, não gosto de passear em shopping, não gosto de provar roupa. Entro na loja da Reserva e vem um vendedor na minha direção e fala para mim, não, qual é seu nome? Eu falei, Fábio. Prazer, Fábio, entra na nossa loja, seja bem-vindo e tal. E falou o nome dele. Eu falei, até aí estamos bem. E daqui a pouco vem um outro vendedor. Eu falei, daqui a pouco vai vir um vendedor me oferecer cerveja, eu vou dar uma bronca nele. E vem um outro vendedor com uma caixinha na mão. Eu falei, chegou o isopor, né? Chegou o isopor da cerveja, vamos entender o que é a experiência do cliente. E nesse momento, Flávio e Alexandra, o rapaz pegou essa caixa e ele virou no salão da loja, da Reserva, e esparramou dezenas de brinquedos no salão da loja.
Como num passe de mágicas, a minha filha, que estava querendo ir embora, ir para o McDonald's, lanchar, não sei o quê, sentou no chão, cruzou as perninhas, ficou quietinha e começou a pegar os brinquedos. O meu filho de 1 aninho, que estava no meu colo, não largava do meu colo por nada nesse mundo, desceu, sentou, os dois em questões de segundos, juro por Deus que não deu 1 minuto, foi questão de segundos, os dois sentadinhos, e o rapaz que estava carregando a caixinha de brinquedos sentou com eles para brincar na loja. Nesse exato momento, o outro vendedor, muito sagaz, me deu um mata-leão, me puxou pelo braço, me jogou dentro de um provador. E eu vou falar para vocês que, nos primeiros minutos, eu lembro que eu ficava olhando assim por cima do provador para ver se os meus filhos estavam bem, se eles estavam bem ali e tal. Nas outras 4 horas que eu fiquei dentro da loja, eu olhava também por fora do provador para ver se os vendedores estavam vivos, né? Se os meus filhos tinham permitido que os vendedores ficassem bem. E eu vou dizer para vocês que eu fiquei 4 ou 5 horas na loja da reserva e eu saí de lá não só comprando uma calça, mas várias calças, várias camisas, tênis, cueca, meia, tudo que eu podia comprar, eu comprei naquele momento. Legal. Se vocês me perguntarem se a qualidade da roupa da reserva é melhor ou pior do que da concorrência, eu não sei responder. Se vocês me perguntarem se o preço da calça da reserva é mais caro ou mais barato do que a calça da concorrência, eu não sei responder. Se vocês me perguntarem como foi a experiência de um cliente que entrou na reserva e tinha um baita de um desafio, um baita de um problema a ser resolvido, e eles me resolveram de uma forma sensacional, eu vou dizer, aquilo para mim é a experiência do cliente. Legal. Então, te contando um caso muito prático, Flávio, você me perguntar o que é a experiência do cliente, que é a nossa alcunha aqui da minha área e da minha posição aqui na Vivo hoje, é resolver problemas e desafios dos clientes que sem nós não seriam resolvidos. E, na real, não é a qualidade do produto, não é o preço, não é a experiência, é a jornada que eu vivi. Então, eu costumo contar um pouco sobre isso. E, para mim, essa é a experiência do cliente. Que legal. Que experiência de cliente. Acho que, no final do dia, a gente aceita gastar um pouquinho mais, a gente aceita, né, talvez despender um pouquinho mais dos nossos recursos se nós tivermos uma boa experiência. A gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso. Obrigado por compartilhar e materializa, sem dúvida nenhuma, o que é experiência do cliente, na sua opinião, na minha opinião, acho que a Alexandra vai concordar também. Alexandre, eu queria que você falasse sobre sucesso do cliente, porque existe, né? Acho que o mercado como um todo tem falado sobre experiência do cliente, sucesso do cliente, suporte ao cliente, como se fosse tudo igual. O que é hoje sucesso do cliente na sua definição, de forma rápida, obviamente, e depois a gente vai destrinchando. Mas como é que você define a área de sucesso do cliente, por exemplo? Primeiro, quero felicitar o Fábio de ter passado 4 ou 5 horas numa mesma loja. Parabéns. Foi bem. Eu não chego, mas parabéns. Muito bom. Sucesso do cliente. Isso é bem interessante para nós aqui em Salesforce. Há um par de anos, a gente se deu conta do feito que a gente estava definindo, o sucesso do cliente em nossos próprios termos. E a gente se deu conta de que a gente tinha que redefinir, né? De pensar de novo em o que dê ou oferece o maior valor pelo cliente. E, às vezes, fazemos assunções, né, como empresas, sobre o que é sucesso para esse cliente. Então, volvemos a perguntar ao cliente mesmo, nas situações diversas, o que representa sucesso para você nessa situação. Às vezes é fácil, às vezes é bastante difícil, né? Mas você tem que perguntar ao cliente, porque pode variar muito entre situações. Você poderia assumir o que dá valor ao cliente, mas lá você faz outra assunção. Você assume o que representa valor para esse cliente. Então, você tem que se centrar no cliente e perguntar ao cliente o que representa sucesso para ele. Senão, você está fazendo uma aproximação, uma assunção. Muito bom. Obrigado por compartilhar isso, Alexandre. E acho que, no final do dia, o sucesso, ele é muito individual, né? O que é sucesso para mim não é para você e que pode ser para o Fábio ou não. Quando a gente consegue, e aí eu acho que tem uma lição aqui de áreas que tocam o cliente, quando a gente coloca as nossas necessidades, os nossos desejos na frente dos desejos e necessidades dos clientes, a gente começa a falhar. Então, essa engenharia reversa
de entender o que é sucesso para você, cliente, e então voltar para casa e definir um plano de construção, é super importante. Obrigado por compartilhar esse insight e a definição, né, do que é o sucesso do cliente para Salesforce, que nada mais é do que entender o sucesso dele, né, o esperado do lado dele, e construir uma jornada. Agora, existe uma diferença, eu queria ouvir do lado de vocês, né? Quando a gente fala, e eu vou voltar para você, tá, Alexandre? Aí depois a gente vem para o Fábio. O que hoje é a organização de sucesso do cliente da Salesforce? Porque eu queria aprofundar um pouquinho mais. Tem gente falando que sucesso é experiência, tem gente falando que experiência é sucesso e o time de atendimento de suporte é experiência. O que de fato é a organização, né? O que hoje engloba, né? E qual que é a diferença, na sua opinião, do que é sucesso, do que é experiência, do que é suporte? E aí a gente vai para o Fábio também para ouvir sua opinião. Fábio. Então, a pergunta é o que é a diferença entre o sucesso e a experiência, é isso? Perfeito, perfeito. Tá. Então, a experiência, como falou o Fábio, para mim, são os sentimentos, né? Eu não tenho outra palavra. São os sentimentos internalizados que uma pessoa se sente numa dada situação, não é? Isso, para mim, é experiência. O Fábio ele não importava quanto custava os produtos, né? Foi o sentimento que ele tinha dentro dele, no final da experiência, né? Mas sucesso, para mim, é outra coisa. Poderia ter que ver com coisas um pouco mais duras, se poderia falar assim. Poderia ter que ver com métricas. Poderia ter que ver com enablement. Poderia ter que ver com uma transição que um cliente quer atingir, o que fazer. Para mim, o sucesso seria uma mudança no estado do cliente que talvez não seja emocional. Ou pontual, né? Talvez envolva mais tempo. Legal. Exato. Perfeito. E para você, Fábio? Legal. Obrigado, Alexandre. Gostei. Não, eu acho bacana, eu concordo com o que a Alexandra falou, talvez só para tangibilizar um pouco mais, né? Assim, a questão do sucesso do cliente muitas vezes está atrelado, aqui na Vivo também está atrelado, e acho que em algumas empresas também, a um relacionamento B2B, a um relacionamento empresas, né? Então, você imagina, por exemplo, que a gente tem uma grande área de B2B dentro da companhia, aqui dentro da Vivo, e a gente presta serviços de dados avançados, de conexão, de rede móvel, de rede fixa e tal, para outras empresas. Garantir o sucesso do cliente não é necessariamente um atendimento específico ou uma conexão específica. É você garantir que você vai atender os objetivos, como a Alexandra colocou bem, que aquele cliente definiu. De repente, é você ter uma latência baixíssima naquela conexão, de repente, é você ter um SLA de ter disponibilidade o tempo todo da rede de fibra que a gente colocou para aquele determinado produto. Então, é um enfoque no atingimento do sucesso do seu cliente, não seu. E não seu. Né? Então, é atingir o melhor resultado possível que o cliente deseja, com as variáveis que ele deseja. O que a gente chama, então isso aqui, onde é que a gente encontra áreas sendo bem específico aqui no caso da Vivo, para compartilhar um pouco com as pessoas. Então, assim, na nossa estrutura de B2B aqui, a gente tem áreas enfocadas no sucesso do cliente. Né? Então, determinada empresa, uma pequena empresa, uma média empresa, ou até mesmo uma grande empresa, que seja cliente da Vivo, né? A gente entende com ela quais são os objetivos dela, né? Ela quer otimizar a disponibilidade da rede dela, ela quer comprar mais equipamentos de microinformática, ela quer, e a gente vai buscar as métricas para o atendimento desse sucesso desse cliente. Por outro lado, a área de experiência do cliente, que é a área que eu respondo hoje, ela quer garantir que todas as jornadas do cliente como um todo, e aí tem muito enfoque, também tem de B2B, mas também tem um enfoque maior talvez em B2C, sejam jornadas fluidas e que o cliente possa resolver, possa primeiro não ter problemas e em caso de ter problemas que a gente consiga resolvê-los de uma forma muito ágil, muito limpa, muito fluida, muito eficiente por parte do cliente. Então, é assim como a gente vê aqui essa diferenciação. Legal. E é mais ou menos assim que a gente estrutura as áreas internamente. Legal. Obrigado por compartilhar. Vou tentar sintetizar o que os dois trouxeram para os mais de 1.100 participantes. Acho que no final do dia, o sucesso do cliente ele está muito ligado com os objetivos que aquele cliente tem em utilizar
o seu produto, no caso da Salesforce, ou na sua solução de dados, no caso da Vivo, ou na rede móvel, ou qualquer coisa do tipo, que tenham métricas e objetivos. E aqui a gente pode talvez colocar de uma forma mais transformacional. Tinha um problema aqui, quero atingir os objetivos aqui. Tem uma jornada pela frente. Quando a gente fala de experiência do cliente, eu estou falando não de uma área específica, mas de todas as áreas que de alguma forma vão interagir com o cliente, e pode ser em diferentes canais, trazendo uma experiência de resolução do problema, mas também emocional positiva, né? Então, eu tenho tirado, né, de resumo, basicamente isso. E o mais importante que vocês trouxeram, acho que no final do dia, Fábio, é resolver o problema de forma rápida, de forma assertiva e então humanizar, então trazer uma experiência, né, humana e sentimental que agregue e gere valor para aquela pessoa. Tiro isso, e aqui, pessoal, só para vocês entenderem, tem muita oportunidade para se atuar e para construir nas áreas de sucesso, experiência do cliente. No final do dia, não sei se vocês concordam, todo colaborador deve ser um colaborador de experiência do cliente. Todo colaborador que toca o cliente. Eu posso estar falando com o financeiro, que teoricamente é do financeiro, né? Mas se ele tiver uma experiência ruim, isso pode gerar um impacto tão grande na minha marca que todo mundo deve ter no DNA da empresa a experiência e o sucesso do cliente. E aí eu queria trazer uma pergunta para vocês, e fiquem super à vontade para, levantar a mão e falar a hora que vocês quiserem, agregando. Mas o ponto é, as áreas de sucesso ou experiência do cliente, a área como um todo, passou por inúmeras transformações. Se a gente olha para o passado, a gente estava falando de áreas de clientes, especificamente, majoritariamente, em call centers. E a gente vê uma transformação no Brasil. Existe call center, sem dúvida nenhuma, mas eu queria ouvir de vocês, né? E aí eu começo com o Fábio, depois vou para a Alexandra. Fábio, quando que começou e por que começou essa transformação? E o que de fato tem mudado quando a gente fala de áreas de atendimento, experiência e sucesso do cliente? Vamos lá, vamos começar pelo porquê mudou, né? Eu acho que essa mudança tem muito a ver com toda a transformação digital que a gente viveu ao longo dos últimos 10, 15 anos, tá? E muito acelerada nesses últimos 2, 3 anos aí pelas questões de isolamento social que a gente está cansado de discutir e de conhecer. No final da linha, o que acontece, Flávio? Os clientes hoje têm acesso a tudo, ao tempo todo, em todo momento, né? Então, se você quer ter informação, você tem disponível na palma da tua mão, né? Então, você tem um termo que eu não gosto muito de usar, mas a real é essa, assim, você tem um empoderamento do cliente muito grande. O cara não espera mais às 20h30, às 8h30 da noite para sentar na frente da televisão, para escutar o Jornal Nacional, para receber notícia. Ele tem notícia real time, a hora que ele quiser, no celular dele, do jeito que ele quiser. Né? Ele não precisa mais ir até um restaurante, entrar numa fila para esperar para comer uma comida. Ele tem hoje aplicativos de delivery que ele faz. Então, todo esse acesso a a participação nessa transformação digital que as empresas e, naturalmente, os clientes viveram, empoderaram muitos clientes. Então, o desafio vem de que o cliente hoje tem acesso à informação toda. Então, se antes você tinha que fazer o que a gente chama, né, de shopping around, ficar rodando para descobrir o preço de um determinado produto em loja, batendo de porta em porta, hoje em dia você dá um search no Google ou num comparador de preços qualquer que tem disponível gratuitamente na internet e você compara preços. Né? Antigamente, para você saber se um produto era bom ou ruim, você tinha que perguntar para o colega, para o amigo, para alguém da família. Hoje em dia, você vai lá e lê uma release, lê uma resenha, lê uma opinião em diversos aplicativos que você tem acesso. Isso fez com que os clientes aumentassem muito o nível de exigência deles. Né? Você tem acesso a tudo o tempo todo e você muda de empresa com barreira de entrada muito baixa. Por outro lado, tem a vantagem por parte das empresas, de que empresas como o Salesforce, aqui representada pela Alexandra, começaram a oferecer soluções, sistemas, plataformas, CRM, que aceleraram e melhoraram muito a vida das empresas no que tange a oferecer melhores jornadas, melhores pontos de contato para os seus clientes. Então, de onde surgiu essa questão da experiência do cliente? Surgiu do fato dos clientes estarem muito mais empoderados, né? Das empresas poderem, através de plataformas que a gente tem disponíveis, como a Salesforce, e a Vivo usa a Salesforce também, by the way, para os seus clientes, para melhorar a jornada dos seus clientes. E eu costumo dizer que mais importante do que isso, é para as pessoas que têm interesse nessa carreira, olhando a futuro, para mim, e aí é uma opinião pessoal,
Eu acho que não vai ter outra variável que não experiência do cliente por se decidir por uma empresa, por um produto, por um serviço. Né? Eu dei o exemplo aqui da reserva que eu vivi. Cara, honestamente, sabe, assim, eu não fui olhar o preço ou a qualidade do tecido e até hoje eu não sei, mas aquela experiência me marcou o suficiente para daquele dia para cá eu só usar aquele tipo de produto e eu referendar e eu contar aquilo ali como uma boa experiência. Então, acho que as empresas que atuarem muito fortemente na experiência do cliente vão se diferenciar. As empresas que deixarem isso de lado vão sofrer e vão padecer pelo caminho. Eu queria só trazer um dado, obrigado, Fábio, que embasa o que você falou. Eu acho que sim, o consumidor ele está cada vez mais empoderado. Eu acho que experiências ruins de atendimento, suporte, sucesso ou qualquer coisa do tipo sempre existiram, mas o advento da tecnologia, das mídias sociais e da voz que é dada ao cliente amplificaram a consciência das empresas em relação a esse tema. Eu li há um tempo atrás uma pesquisa que dizia que mais de 60% dos consumidores, eles preferiam passar tempo no trânsito do que falando com uma área de call center, por exemplo, né? De tão ruim que, em geral, a gente tinha experiências. E eu acho que, com a junção das mídias sociais, internet, e com vários competidores surgindo, porque quando a gente fala de sistemas, quando a gente fala de várias, né, soluções, serviços, começaram a surgir empresas focadas na experiência. Você pega o Nubank, por exemplo, que a gente pode, enfim, trazer como um exemplo. Problemas tradicionais no sistema bancário que, a priori, o Nubank se propôs a resolver. E, a partir dali, se tornou, né, um motivo de experiência, lealdade, etc. Então, só queria trazer esse ponto e já passar para você, Alexandra. De onde veio essa mudança? O que se agrega, talvez, nessa discussão em relação a todas as mudanças que aconteceram na área de atendimento e experiência do cliente? Uma fase diferente, né? A automatização, palavra difícil pelos gringos aqui, a automatização é uma bendição e uma maledição também, não é? Como quase tudo. Então, lá você tem essa habilidade de servir mais clientes com mais frequência, supostamente de melhor maneira, né? Mas também estamos com esse tempo, o período de normalização dessas funcionalidades. Eu acho que estamos nesse período de ajuste, né? Falamos de bots, por exemplo. Imagino que muitas pessoas nesse call aqui têm tido uma experiência suboptimal, talvez, falamos com um bot, né? Eu posso contar múltiplas recentemente. E eu sempre educo, eu capacito o bot, falando, você é um bot pouco útil para mim. Eu sempre escrevo isso para treinar o modelo, isso não estou ajudando nada. Sim que trabalho em tecnologia, eu admito que estou fazendo isso com os bots, mas estamos nesse período de ajuste, né? Então, como o Fábio comentou, as pessoas ficam de mais em mais exigentes, né? Enquanto a experiência, e quando não tenho acesso a essa experiência, eu fico insatisfeito. Mas, às vezes, a experiência mesmo não está ainda aperfeiçoada, se vocês me entendem quando falo isso. Sim. Então, para mim, é uma espada de dois lados. Se pode falar assim, de dois lamas, se fala. Diria isso, porque estamos nessa experiência de transição, e um período super interessante durante os últimos 10, 15 anos. Começamos com quase nada disso, né? E nós todos temos tido o privilégio de ver essa transformação, de viver essa transformação. Nunca mais na história de humanidade vamos ter um período sem essas automatizações, né? Vamos viver com isso para sempre, de formas diferentes, né? Isso foi uma grande transformação, mas a gente não terminou. Por exemplo, eu tinha ouvido uma história, quando se introduziu o carro, cedo, nos anos 1900,
tomou até 1930, 1935, para ver desaparecer os cavalos das ruas, né? Então, período de 30, 40 anos para fechar essa transição, e talvez vamos ver a mesma coisa assim, né? Estamos sofrendo um pouco as dores no caminho de this is a hard word for me, me ajuda, Fábio. Aperfeiçoar. Aperfeiçoar. Aperfeiçoamento. Aperfeiçoamento, é isso, obrigada. Seu português é incrível, melhor que o meu, só para você saber disso publicamente. Super obrigada. Mas legal. Flávio, obrigado. se você me permite, desculpa, não, só um comentário adicional que a Alexandra trouxe, que eu achei bem interessante. Atrelado a isso que ela falou, uma coisa que a gente percebe também dos consumidores, dessa coisa da experiência, é que as experiências começam a ser comparáveis entre indústrias diferentes, né? Isso. Então, assim, eu contei o exemplo da reserva, assim, para ser justo, e eu vou ser bem franco aqui, essa história de botar os brinquedos, na época eu estava na área comercial da Vivo, a gente implantou aqui um espaço Kids nas lojas da Vivo. E foi inspirado por isso da reserva, porque, de fato, a pessoa está ali com um filho pequeno e tal. Então, eu fico vendo, a gente, no ano passado, ou retrasado, no início da pandemia, mais ou menos, a gente colocou no nosso app Vivo, né, a possibilidade de você fazer tracking do técnico que vai na sua casa. Porque, claro, você pede um reparo de um técnico na sua cara para a sua Vivo Fibra, para a sua Das Vivo 2 às 8. Enfim, Das 2 às 8. Exatamente, a tua expectativa não é essa. A tua expectativa é exatamente quando você pede um Uber ou quando você pede um iFood, que você faz o tracking da pessoa que vai ali. Então, assim, isso é uma experiência de um delivery de alimentos que você compara com uma empresa de telecomunicações ou uma empresa de tecnologia, né? Então, até, sei lá, 5, 10 anos atrás, a concorrência da Vivo era a Claro e a TIM. Hoje em dia não é a Claro e a TIM, né? Todo mundo que gera boas experiências para os clientes, a gente deve se inspirar nessas possibilidades e replicar isso aqui, porque o cliente vai fazer essa comparação, né? Que legal. Obrigado Exato. por trazer. Obrigado por trazer. Só um dado importante. Eu acho que os negócios começaram a perceber que uma fonte nova de receita e uma nova fonte de crescimento vinha das áreas de atendimento, ou poderiam vir. Eu li um estudo também que diz que as empresas que sabem fazer experiência e sucesso do cliente, ou têm como DNA e core dos seus negócios isso, elas crescem 5 vezes mais do que as outras que não fazem isso bem ou não dão atenção e não têm prioridade. Então, mais do que nunca, experiência do cliente é uma área estratégica, é uma área que tem definido o sucesso ou o fracasso das empresas. E eu, pessoalmente, como você mesmo falou, Fábio, em termos de critérios de escolha de uma Vivo, de uma Salesforce, ou do hambúrguer que eu como, ou da comida que eu como, eu vou aonde eu tenho a melhor experiência. É basicamente. E eu posso pagar um pouquinho mais. Eu topo, né? Que bom que talvez eu possa fazer isso hoje, mas dentro dos meus critérios, a experiência está aqui. Se tiver com um preço muito fora, inacessível, tudo bem. Mas se eu posso pagar um pouquinho mais, eu vou pelo nível de experiência. Então, se hoje você, pessoal, já trabalha em experiência do cliente, ou com o cliente, ou não, levanta essa pauta, levanta essa bandeira sobre a importância que é cuidar, atender e humanizar as interações que nós temos com os nossos clientes, tá bom? A gente falou de coisas que mudaram em experiência do cliente ou sucesso do cliente. Se fosse para uma definição rápida, talvez 15 segundos cada, o que não muda quando a gente fala de experiência e sucesso do cliente? Que assim, pode vir tecnologia, pode vir automatização, pode vir o Einstein da Salesforce, pode vir qualquer tecnologia. Mas o que não vai mudar quando a gente fala sobre a área de clientes, na opinião de vocês? E aí passo para o Fábio e para a Alexandra. Não, muito objetivamente, Flávio, assim, o que não muda é a relevância das pessoas. Né? Assim, não há nenhum bot, não há voice bot, chat bot que vá se comparar à empatia das pessoas, né? A emoção, né? A compaixão, a dedicação, a energia que se coloca. Então, assim, isso não é copiável, né? Por mais sofisticado que sejam os nossos bots aqui, a gente também tem bots em algumas áreas da companhia, e eles trazem, sim, eficiência, trazem velocidade, trazem acurácia para uma série de funções.
a relevância das pessoas e o papel das pessoas numa área como essa é fundamental e sempre será, a meu ver. Legal. Muito bom, obrigado. No final do dia, os negócios e as interações são sobre pessoas. É isso, certo? Legal. E para você, Alexandra? Primeiro, quero comentar, Fábio, que não foram os bots de Vivo onde eu ficava tão descontenta. Só para já alinhar, só para já alinhar. Para alinhar, tá bom. Até porque eles usam Salesforce, e aí você tem tiro no pé, né? Mas tudo bem, vamos lá. Eu diria o valores básicos, Flávio, eu gosto muito de falar disso, mas vou resumir. Fazer o que você falei que você faria. Legal. Simplesmente entregar o que você prometeu. Legal. E valores básicos, né? Profissionalismo, diplomacia, tudo isso. Que legal. Obrigado, show de bola. Acho que no final do dia, se a gente faz bem o feijão com arroz, né, o simples, o básico, a gente já está na frente, porque tem muita empresa, muito profissional que não está fazendo o básico, não está fazendo bem, e é aqui que a gente perde muita oportunidade. É interessante isso, bem interessante, sim. Legal, show de bola. Eu queria, na verdade, agora fazer uma movimentação aqui de tema. A gente falou, em geral, sobre a área de sucesso do cliente, de experiência do cliente. Vocês trouxeram de forma brilhante. Obrigado por isso. Eu queria agora explorar um pouquinho mais sobre as possibilidades de atuação. Porque aí eu vou trazer um pensamento passado, só para exemplificar. Se eu vou trabalhar na área de clientes, ou eu vou ser um vendedor de loja, ou eu vou trabalhar num call center. E não é bem assim. Mais do que nunca, e essas carreiras têm a sua importância, a sua legitimidade, mas mais do que nunca novas oportunidades aparecem, cada vez mais alinhadas ao estratégico do negócio. Quando a gente olha para o seu time, Fábio, hoje, né? Quando você olha, e aí pode ser até caixinhas, tá? No primeiro momento a gente pode botar em caixinha e depois, mas o que hoje na sua organização você tem que faz parte de uma área de experiência do cliente? É um cara de atendimento, é de mídias sociais, é uma pessoa de loja? O que é, de fato, no seu time? E aí depois a gente vai entender um pouquinho mais sobre as possibilidades com base na experiência de Salesforce. Tá bom. Não, no meu time hoje a gente tem o espectro completo de carreiras, né, e de profissões e de profissionais que cuidam da experiência do cliente. Então, eu tenho desde o call center mais tradicional sob o aspecto de ser uma estrutura de call center, ser uma PA e uma pessoa que está atendendo. Receptivo e tal, mas já num outro nível, já com um viés e com uma roupagem de experiência do cliente. Então, não é um atendimento puramente receptivo que você vai responder para o cliente, você vai ter que entender todas as dores do cliente, toda a jornada do cliente, quais foram os outros pontos de contato que esse cliente já passou antes de chegar aqui para a gente. Então, assim, já vamos dizer que é um atendimento 2.0 já, mas enfim, temos uma estrutura relevante e importante de atendimento ao cliente tradicional, vamos chamar assim. E temos também, além de, naturalmente, equipe de lojas próprias, equipe de técnicos de campo que vão visitar a casa do cliente, entram na casa do cliente, além de uma equipe de 5.000 vendedores da nossa estrutura de B2B que vão visitar as empresas. Então são pessoas que são a linha de frente, né? E, de alguma forma, atuam diretamente com o cliente. Então, vendedores de lojas, atendimento num call center, vendedores de B2B e técnicos de campo, né? São pessoas que precisam garantir o que eu falava agora há pouco, que é empatia, rapport, criar proximidade com o cliente de uma forma gentil, de uma forma prática, de uma forma resolutiva. Esse é o primeiro nível, digamos assim. Um outro espectro, uma outra ponta do espectro, a gente tem pessoas que são especialistas em CX, propriamente dito. E o que são essas pessoas especialistas em Customer Experience? São pessoas que estão treinadas, preparadas para revisar, repensar e buscar soluções para dores dos clientes. Legal. São pessoas que vão olhar a jornada de A a Z. Então, por exemplo, a jornada em um call center, né? O cliente chamou no 10315, que é o número de atendimento da Vivo, ligou para lá e tal, interagiu com o atendente, resolveu ou não resolveu o problema, papapá, desligou o telefone. Essas pessoas pegam essa jornada, identificam possíveis dores nessa jornada através de métricas de satisfação e tal, repensam essa jornada, buscando desenhar novas iniciativas e implementando essas iniciativas.
Dentro desse outro espectro, você tem desde cientistas de dados até pessoas que estudaram CX propriamente dito, pessoas que conhecem processos e jornadas de clientes da companhia. Então, assim, eu diria que, e a gente pode falar um pouquinho mais à frente sobre as atitudes, sobre o perfil dessas pessoas, mas a gente tem para todo gosto hoje. E como você falou um pouquinho antes, Flávio, o importante aqui é que a companhia inteira tem esse enfoque. Então, no caso da Vivo, que é uma empresa grande, né, a gente está falando de mais de 100 milhões, 110 milhões de acessos, potencialmente clientes que a gente tem, né, em termos de CPF, CNPJ clientes, a gente está falando de 60, 70 milhões de clientes aproximadamente. A gente tem um espectro gigante de pessoas que lidam com o cliente, desde a linha de frente, lojas, call center, técnicos de campo e por aí vai, até pessoas que são especialistas em CX, que implementam essas jornadas revistas, tá? Que legal. Puxa vida, eu quero só, então, sintetizar. A gente tem ali um perfil que é um atendimento mais receptivo, vou associar ao call center, só que com uma roupagem, com uma maturidade maior, no sentido de entender as dores, os desafios, a jornada e como eu resolvo o problema daquele cliente, né? O que muda completamente o nome do jogo quando a gente fala de atendimento. Depois você falou, né, das pessoas que estão no campo, os vendedores. Eu gostei muito do que você falou, Fábio. Eu queria só fazer uma correlação. Os técnicos de campo. Porque, teoricamente, essas pessoas vêm de uma linha mais técnica, mas estão numa linha de atendimento e experiência do cliente. Porque o negócio é técnico, no final é tecnologia, mas você precisa ter essa pessoa capacitada para entregar a melhor experiência dentro da ponta. Então, gostei disso. Você ia falar alguma coisa? Eu ia te complementar, porque é super interessante esse ponto que você destacou do técnico de campo. O trabalho que a gente fez aqui nos últimos 2, 3, 4 anos aproximadamente, você imagina que um técnico de campo, 4 anos atrás, era um terror, porque é aquela coisa da pessoa ir dentro da sua casa, né? Lembrando no momento pré-pandemia, digamos assim, você recebeu um estranho dentro da sua casa, que podia sujar a sua casa, estragar e tal, ia mexer na televisão, ia mexer na banda larga, na fibra e tal. E a gente entendeu claramente que essas pessoas são representantes da Vivo. E sim, estão com o cliente, esses caras vivem a experiência do cliente. E hoje a gente tem técnicos e a gente recebe elogios para essa equipe sensacionais, porque são pessoas que estão super uniformizadas, super bem treinados, super educados e chegam na casa dos clientes, muitas vezes, com essa visão fim a fim, ou seja, não só para resolver um problema específico, esses técnicos estão sendo treinados, por exemplo, para vender para os nossos clientes. Olha, você tem uma casa um pouco maior, você precisa de um repetidor ou para replicar o sinal da rede, para melhorar o Wi-Fi da sua casa. Esse técnico que antigamente ia fazer um conserto, ele está vendendo equipamento para você. Né? Então, assim, a gente já tem centenas de técnicas mulheres, porque a gente foi entender que muitas vezes era a dona de casa ou uma assistente, uma empregada doméstica que estava lá, e as pessoas não se sentiam cômodas de receber um homem ali dentro. Né? Então, a gente começou a desenvolver, e hoje temos 300 ou 500 ou algum número próximo desse, técnicas mulheres de campo que fazem essas visitas. Né? Então, assim, foi exatamente por esse teu ponto, Flávio, que você pegou super bem, que é assim, a gente precisa entender que esse profissional é um cara de clientes. Legal. É um cara de clientes. Legal. Obrigado. E aí você falou depois do especialista de CX, que olha para a jornada. Como é que eu otimizo, como é que eu melhoro, como é que eu olho para os pontos de contato e etc. Legal. Obrigado por compartilhar. Alexandra, qual que é a estrutura? Quando a gente fala de Salesforce hoje, o que você tem dentro do seu time? Só para a gente entender um pouquinho sobre o perfil, sobre as posições, o que de fato eles fazem. Então, o grupo de Customer Success incorpora múltiplos grupos no Salesforce, o suporte técnico, por exemplo, Legal. Serviços profissionais, as pessoas que estão configurando o produto nosso, também advisors que temos, arquitetos, por exemplo, e também os Success Managers, gerentes de sucesso no meu time. Então, gerente de sucesso é alguém que acompanha o cliente no seu viagem com o produto, né? E que está gerando, ajudando, apoiando a experiência que eles estão tendo com o Salesforce. Que legal, que legal. Muito bom. Ou seja, uma pessoa que trabalha com suporte ali, resolvendo talvez um bug da tecnologia ou tirando alguma dúvida pontual, eventual. Depois a gente fala de serviços profissionais,
né, que são aquelas pessoas que estão ali no dia ajudando o cliente a implementar a solução. Você fala também de advisor, né, ou consultoria, aqueles que vão ajudar a desenhar a melhor solução em termos de arquitetura, produto, com os objetivos finais. A gente fala dos arquitetos, né, que vão ali também no detalhe de desenho mais técnico. E aí você falou do gerente de sucesso, que me corrija se eu estiver errado, ele tem um papel de se certificar que aquele objetivo de negócio, que as implementações e que tudo ocorra da melhor maneira para que o cliente atinja o seu objetivo de negócio. É isso? Exato. Os gerentes de sucesso também atuam como trusted advisor ao cliente, porque não estão levando uma quota de vendas. Legal. Nem. Então, o cliente pode confiar e pedir guia a essas pessoas. O objetivo principal é de ficar como strategic advisor. Isso é uma mudança que estamos vendo que é bem interessante na indústria. Os clientes estão buscando guia, nem guia sobretudo na sua própria indústria. E pessoas que conhecem as indústrias do cliente. Estamos vendo essa mudança bastante forte no negócio esses últimos anos. Legal. E aí eu queria trazer até um ponto, Alexandra, com o que você mencionou, né? Eu vejo um super valor agregado em separar, tá bom? Não estou falando separar em termos de cultura, de visão, de valores, de foco no sucesso do cliente, mas de separar o que é o vendedor que vai estar, né, ali junto com o cliente desse gerente de sucesso. E você mencionou, o gerente de sucesso ele não tem uma meta de vendas, ou seja, ele está 100% comprometido com o sucesso do cliente. Eu sei que na Salesforce a gente não tem essa cultura, até porque eu trabalhei na Salesforce, mas muitas empresas de vendas, e acho que o Fábio vai concordar com isso, os times de vendas só querem vender. É por isso que semana passada a gente teve o nosso Carreiras em Vendas e a gente tentou desmistificar essa visão do vendedor que só quer vender, né? Então, é importante, aí eu queria que vocês talvez trouxessem seus pensamentos, o porquê que é importante, né, segregar o que é vendas de sucesso do cliente. Vocês sentem que, na prática, isso traz uma confiança maior, isso abre mais portas. Como é que vocês sentem isso, começando por você, Alexandra? Qual que é o racional por trás e depois suas percepções também, Fábio? Perdão, você pode repetir a pergunta? Resumir. Qual que é a importância de ter times separados? Por exemplo, do time de sucesso do cliente não carregar uma cota de vendas. Esse conceito de trusted advisor, não é? Quando o cliente tem dificuldades, desafios, precisa de guia, você sabe, ele quer saber que ele ou ela está falando com alguém que vai dar um conselho neutro, né? Isso é bem importante. Os vendedores têm um papel super importante, obviamente, né? Não vou negar isso para nada. Temos grandes profissionais nessa área, mas chega às vezes um momento onde o cliente não quer mais falar com o vendedor. Eles querem falar com alguém que entende o seu negócio, como um vendedor, mas quem não está vendendo, que não tem agenda de vender. Não sei se expliquei bem. Perfeito, perfeito. Na verdade, o objetivo, eu vou tentar sintetizar e fez super sentido. No final, o objetivo do gerente de sucesso é entregar o sucesso, independente de querer vender ou não, com aquela tecnologia que ele tem. Em algum momento, o vendedor ele pode estar querendo entregar um produto que não se encaixe tanto na prioridade do cliente, e por isso a gente cria essa relação de Trusted Advisor, que é um conselheiro de confiança para o projeto e para o sucesso do cliente, correto? Sim, e não vou trazer acusações, nem sem dúvida. Mas eu trago por você. Eu trago. No final tem muita empresa, que os times de vendas, eles estão 100% focados em vender o que eles querem e não o que o cliente precisa. E eu acho que a indústria como um todo, tá, Alexandra? Não é? Salesforce é muito bem estruturado e a gente sabe que isso não é uma realidade para vocês. Mas como discussão, essa é uma realidade existente no Brasil. E é por isso que uma organização e uma divisão são super importantes para que o cliente tenha uma confiança.
tá bom? Então, mas eu entendi seu ponto, mas fica à vontade para fazer qualquer disclaimer aqui, tá bom? Mas aqui temos, os vendedores são bem conscientes da importância do Customer Success também. Então, não estamos evoluindo dessa orientação super mercenário, não é por parte de vendas. E a verdade é que no nosso grupo, os gerentes de sucesso, Success Managers, aqui no Salesforce temos uma grande parceria com o grupo de vendedores. Mas, às vezes, você se encontra sozinho e você está, às vezes, brigando sozinha na escuridade, nem como advogado pelo cliente, para o cliente. Olha, eu sei que não acontece com você, tá bom? Só em outras empresas está tudo certo, mas isso é uma realidade, sem dúvida nenhuma. E para você, Fábio? Não, para mim, só para complementar, assim, eu concordo com tudo que a Alexandra colocou super bem, mas só para complementar, eu costumo dizer que tem uma coisa a ver com karma também, tá? Assim, eu tive minha carreira, 14 anos eu fui responsável pela área de vendas da Vivo, né? E nos últimos 4 anos eu sou responsável pela área de clientes. Então, todos os problemas que eu gerei quando eu vendia, eu estou tendo que resolver agora. Essa é a minha brincadeira que eu faço aqui. Mas no final das contas, assim, a gente vem de um histórico que é isso que a Alexandra falou. No final da linha, em bom português, né, Alexandra, a gente costuma dizer que a gente separa o lobo do galinheiro, né? Assim, não dá para botar o lobo para tomar conta do galinheiro. Então, assim, você ter o Trusted Advisor que você comentava, né? Você ter a garantia numa área autônoma e isonômica, né? Que você vai revisar todas as outras áreas da companhia, todas as outras interações que você tem com o cliente e garantir que elas estejam enfocadas em entregar os melhores indicadores, entregar a melhor satisfação para o cliente, eu acho que é importante, né? É claro que ao longo do tempo, Flávio, assim, na medida que a companhia vai amadurecendo, e a gente tem discutido muito isso aqui na Vivo, todas as áreas passam a fazer parte disso. Uma área isolada de Customer Experience talvez comece a perder um pouco de sentido. Né? Na medida que vai ganhando maturidade e todas as áreas funcionais e todas as estruturas da companhia começam a entender e praticar isso muito fortemente, começa a perder sentido, mas vai muito da maturidade de um programa de CX. É por isso que, de novo, só validando, um bom projeto ou uma boa cultura de sucesso do cliente é uma cultura que é compartilhada por toda a companhia, por todos os indivíduos, de vendas, de suporte, de sucesso do cliente, de experiência do cliente, do financeiro que vai cobrar o cliente ou a forma que ele vai cobrar. Então, é muito importante ter uma conexão e um alinhamento estratégico, porque no final do dia, se o cliente não estiver satisfeito com a Salesforce, com a Vivo ou com qualquer outra empresa, hoje ele tem outras opções que vão, teoricamente, atendê-los. Talvez não na excelência que as tecnologias de vocês trazem, mas muitas vezes não é sobre a tecnologia, não é sobre a velocidade, apesar de ser importante, mas a experiência que o cliente obtém interagindo com a sua companhia e com os seus times. Eu queria... Vocês falaram, então, sobre as possibilidades, e está super claro, a gente vai desde suporte, a time que vai estar focado na entrega e no sucesso, ao time que vai visitar o cliente para fazer um reparo ou uma implementação, o time que vai pensar na jornada como um todo, até para que as pessoas conheçam um pouquinho melhor, né, um pouquinho mais sobre jornada, né? Quando você fala de jornada, Fábio, o que é a jornada do cliente na Vivo? Tentando trazer um pouquinho mais sobre formas de contato, tipos de contato, se você puder dar um overview, porque depois a gente vai falar sobre a competência dos colaboradores ou dos potenciais profissionais de sucesso do cliente. Tá bom. Tá bom. Quando a gente lançou um programa de experiência do cliente aqui na Vivo, na época que eu assumi mais ou menos essa posição, 4 anos atrás. Né? A gente chama de DNA Vivo, que é o nosso grande guarda-chuva aqui, o nosso grande programa de experiência do cliente. E uma das etapas importantes da gente implementar esse programa é exatamente você revisar as jornadas. O que são as jornadas? É todo o caminho que um cliente transita para obter um determinado produto ou serviço, ou uma determinada solução para aquele produto dele. Então, o que é uma jornada no nosso caso aqui? Cada vez que você é um cliente da Vivo, você tem um problema técnico, como eu citei agora há pouco, e liga para a Vivo para resolver esse problema. Então, o que seria a jornada? Peguei o telefone, liguei para a Vivo manda um técnico para minha casa, eu recebo o técnico, ele faz o conserto e fecha
e fecha a demanda. Isso é uma jornada. Da mesma forma que um não cliente que vai numa loja da Vivo, por exemplo, entra na loja, compra um aparelho celular, identifica um plano, conversa com o vendedor, escolhe um plano e contrata. Essa é uma jornada de compra, que a gente chama, né? Então, a gente fez um trabalho grande aqui em 2017, 2018 aproximadamente, que foi fazer um inventário de todas as jornadas da companhia. E vocês podem imaginar que uma empresa com 115 milhões de acessos aproximadamente, que tem um footprint nacional, cobertura nacional, a gente listou algo como 200, 300 jornadas diferentes, né? Com uma multiplicidade de produtos e serviços que a gente tem, e a gente continuamente está desenvolvendo novas parcerias, novos produtos, novos serviços. Então, isso é um contínuo, né? Então, para toda empresa implementar um bom programa, vamos chamar assim, de experiência do cliente, passa por mapear todas essas jornadas, identificar onde estão as dores dessas jornadas, com indicadores de customer experience, customer satisfaction e tal, e melhorar essas dores, né? E revisando e repensando essas jornadas. Legal, show de bola, obrigado. E acho que no final do dia, Fábio, só trazendo algum insight aqui em relação a isso, hoje o cliente está muito diverso. A gente tem uma pluralidade gigantesca de tipos de cliente, um usuário de Salesforce, o executivo que consome Salesforce, ou o usuário final, ou o Flávio que consome Vivo. As pessoas elas são diferentes e elas gostam de se comunicar ou interagir de formas diferentes. Você pega, né, uma onda gigantesca por atendimento via WhatsApp, mídias sociais. Alguns não gostam de telefone. Então, um insight talvez aqui, pessoal, para aqueles que atuam, querem atuar, a gente precisa pensar na jornada com base no perfil, tá bom? Daquele cliente. O cliente que quer ser autoatendido, por exemplo, né? Ou aquele cliente que quer por mensageria, ou que não quer falar com bot ou quer falar com bot. Tudo isso deve ser muito bem pensado e as empresas que conseguem fazer isso tendem a crescer mais do que as outras. Experiência do cliente, sem dúvida nenhuma, tem que ser uma das grandes prioridades da companhia e é um trabalho extremamente estratégico para o sucesso, não só do cliente, mas das companhias. Você quer trazer algum insight sobre isso, Alexandra? Sim, e lá de novo é bem interessante, vemos a automatização, o artificial intelligence e a tecnologia atuando, né, para refinar os segmentos, para calibrar as respostas de vários clientes em várias situações, para poder responder de forma adequada. Né? E isso para mim é fascinante, o que estamos fazendo com artificial intelligence agora, com respeito a isso. Estamos, as possibilidades de refinar as respostas das companhias está se aumentando rápido com essa tecnologia. Isso, sou super fã de tudo isso. Legal, obrigado, show de bola. Eu queria fazer agora uma movimentação sobre as competências, tá bom? E aí eu vou para você, tá, Alexandra? Quando a gente fala, quais são as 3 principais competências para um bom profissional de sucesso do cliente e talvez uma competência adicional para alguém que gostaria de trabalhar numa organização de sucesso do cliente da Salesforce? Primeiro, persistência. Persistência sobre tudo, né? Porque tem muitos desafios quando você está trabalhando com seres humanos. Legal. Somos todos, eu me incluo nesse grupo, né? Todos temos os nossos momentos. Então, persistência, diligência, primeiro. Boa vontade, né? Boa vontade. Você não pode tomar tudo, interpretar tudo de uma maneira pessoal. Em inglês a gente diria, you can't take everything personally. Como se fala em português? A gente não pode tomar as coisas como pessoais. Exato, exato. E uma paixão na nossa empresa, uma paixão pela tecnologia. Né? Não sei se é a mesma coisa para você, Fábio, paixão pela tecnologia. Legal, obrigado. Então, você falou de persistência, diligência e não tomar as situações, e podem ser internas ou externas, como pessoais. E aqui eu acho que é uma lição de humildade também, tá?
Porque às vezes a gente acha que nós somos o centro do mundo, quando não, a gente é uma pecinha ali da engrenagem que pode fazer a diferença? Claro que pode, a gente deve buscar fazer a diferença, mas não é pessoal. Quando a Alexandra, ou quando o cliente, ou quando uma situação específica acontece e a gente não gosta, primeira lição, não toma para o pessoal. Porque se você não toma para o pessoal, você vai ter uma capacidade de lidar com aquele problema ou situação muito melhor do que falar, puxa vida, ninguém gosta do Flávio, né? O problema está no Flávio. E eu gostei muito da visão de paixão por tecnologia. Obrigado por compartilhar. Ou seja, pessoal, aqui algumas competências se você quer trabalhar no time da Alexandra, tá? Só para vocês se relembrarem. Boa. E para você, Fábio, hoje, quando a gente fala de Vivo? Primeiro, eu vou adicionar aqui uma ou duas, mas concordo totalmente com o que a Alexandra colocou. Paixão pela tecnologia hoje é necessário. E é importante destacar isso, porque algum tempo atrás não era, né? Poderia ser um plus, ou isso poderia ser um interesse pessoal. A questão é que hoje em dia, hoje você está imerso na tecnologia, e nós estamos aqui conectados por uma plataforma da Zoom, a gente se fala por mecanismos e por ferramentas digitais. Se as pessoas não sabem utilizar essas plataformas e não estão ligados nisso, tem um problema. Então, é claro que isso é necessário, sim. Outra coisa que a Alexandra falou que também acho muito bom, que é essa coisa que ela falou de não levar para o lado pessoal, que é, sim, a capacidade de você ser resistente e resiliente. Não existe carreira 100% vitoriosa. Você vai tomar pedrada. E quando você fala da área de clientes, nem se fala. Flávio e Alexandra, vou contar para vocês. Eu fui durante 14 anos da minha vida vice-presidente de venda. 14 anos como vice-presidente, não, mas 14 anos da minha vida eu trabalhei na área comercial da Vivo até chegar à vice-presidência de vendas. Se você olhasse meu LinkedIn, só escutava elogio, coisas boas, ao cara de vendas, não sei o quê. Há 4 anos eu sou da área de clientes. Eu escuto muitos elogios e muitas coisas boas, mas eu também recebo porrada todo dia. É uma empresa publicamente. Não foi pessoal. E não foi pessoal. E eu absorvo cada uma dessas porradas e corro atrás. Porque se cada porrada que eu levasse, eu fosse ficar de mimimi chorando no canto, eu não estava no papel onde eu estou. Eu estou num papel que só está quem aguenta, quem é casca grossa, quem tem fôlego, quem tem resiliência, quem tem resistência. Então, concordo com os pontos da Alexandra. E eu só adicionaria um que eu acho bem relevante, que é a curiosidade. É a capacidade da pessoa aprender, da pessoa desaprender e da pessoa reaprender. Né? Nós temos que estar dispostos a sermos curiosos e querermos aprender coisas novas o tempo inteiro. Ah, Fábio, eu fiz um curso aqui bacana, não sei o quê, em 2022. Daqui a 2 anos não vale mais nada. Ou daqui a 6 meses já não vale mais nada. Hoje a Vivo vende produtos e serviços que eu não sonhava que fosse vender um par de anos atrás. A gente já tem jornadas de atendimento, como eu explicava agora há pouco, que eram inimagináveis há algum tempo atrás. A gente está se conectado aqui, né? O Flávio é o executivo da companhia hoje da Zoom, cara, que assim, bombou por uma questão muito particular que a gente viveu nos últimos 3 anos, né? Então, assim, ou você está muito ligado em aprender novas coisas, ou você está morto. Né? E o que eu costumo dizer para as pessoas é que, assim, cara, a gente tem todos os elementos possíveis para isso. Né? Eu costumo brincar, eu sempre uso meus filhos como referência, que eu tenho 2 filhos pequenos. Cara, a gente nasce curioso. Né? Não tem um bichinho que pergunte mais porquês do que as crianças. Eu falo com meu filho, que hoje tem 7 anos de idade, e ele fala, por quê? Aí eu respondo por quê, ele fala, por quê? Eu respondo por quê, ele fala, por quê? No terceiro por quê, eu estou desesperado. Eu sei que A gente nasce curioso. É que, na medida do tempo, a gente vai tomando as pedradas, como a gente falava aqui, como a Alexandra bem comentou, e a gente vai esmorecendo, desanimando. Então, assim, a capacidade de aprender, de desaprender e reaprender coisas novas é fundamental. Você sabendo isso, estudar uma linguagem de programação nova, estudar um aplicativo novo, cara, quem tem acesso a ferramentas de busca hoje em dia e tem boa vontade e energia, você aprende toda e qualquer coisa. Boa. E você falou sobre as coisas acontecerem tão rapidamente, né? Você sabe que quando a gente conversou, eu estava trabalhando na Zoom. Hoje eu nem estou mais na Zoom, estou em outra empresa. Então, assim, acontece rápido. Ainda estou cometendo gafe aqui, Flávio. Não tem problema, tá tudo certo. Não foi para concorrência, então tá tudo certo. Zoom, amo vocês. Tão boa. Se não foi, tá tudo bem. Amo todo mundo da Zoom, continuamos usando aqui, mas eu acho que isso aqui exemplifica como as coisas acontecem rapidamente, como a gente precisa se manter relevante através de um processo ali curioso de reciclagem, de reaprendizagem e etc.
Eu queria, até como a gente tem uma boa quantia de pessoas que atuam na área de sucesso ou experiência do cliente, eu queria fazer uma pergunta mais técnica para vocês. Quais são, talvez as 3 ou mais ou menos, tá bom? Métricas que hoje vocês acompanham no negócio de vocês? Quais são as principais métricas que a Alexandra vai olhar todos os dias, que o Fábio vai olhar todos os dias, e que se aquela métrica estiver dando errado, puxa vida, precisamos ter atenção. Quais são as métricas, KPIs, que hoje vocês têm olhado mais? E aí eu começo com a Alexandra e depois a gente vai para o Fábio. Lembrando que são áreas diferentes. Sucesso do cliente, né, e experiência do cliente. E o sucesso do cliente tem sido tradicionalmente uma área onde fica muito difícil medir o sucesso de um cliente. E brigamos com isso, lutamos com isso cada ano, quando estamos reinventando o nosso negócio. Sempre como muitos negócios de SaaS, estamos olhando as taxas de renovação no produto, obviamente, né? Se um cliente está satisfeito da sua experiência, vai renovar com você. Então, isso é uma métrica que se utiliza muito na indústria. Talvez seja um pouco crudo, você poderia argumentar isso para medir a satisfação de um cliente, né? A gente também utiliza outra métrica muito estándar, Net Promoter Score, NPS, não é? Isso baseado um pouco mais na qualitativa, Isso não estou olhando cada dia, mas isso está importante para nós. E próximo seria o crescimento nos clientes. Isso é uma verdade, um feito bem duro, que um cliente não vai comprar mais se não se encontra satisfeito, né? Então, isso são 3 coisas que estou olhando. São coisas mais pequenas, enquanto as operações do time que estou olhando mais frequentemente, mas isso são os grandes, Flávio. Boa. Eu perdi a primeira, tá, Alexandra? Você falou NPS, crescimento do cliente e... Taxa de renovação. Taxa de renovação. Taxa de renovação. Que legal, isso é importante. Aqui é uma métrica super importante. Meu time talvez não fez um bom trabalho de sucesso se ele não renovou. Claro que tem várias variáveis, mas excelente. 3 métricas super importantes. Só para tentar desmistificar NPS, pessoal, que é o Net Promoter Score, na prática vai trazer uma pesquisa de 0 a 10, o quanto você recomendaria, por exemplo, a Salesforce para um amigo ou para uma empresa parceira. E a partir dali, você vai obter clientes que são promotores, tá bom? Que falam bem de vocês, e se eu não me engano é de 8 a 10, me corrijam se eu estiver errado. Tem os neutros, né? Que são aqueles, né? E tem os detratores, que falariam mal. E a partir dessa resposta, você tem uma sequência de ações que você pode tomar para entender o porquê, para resolver e o porquê para encontrar oportunidades. Vocês são especialistas em sucesso do cliente, me avisem se eu falei besteira aqui, mas eu quis me... Eu te comento só um pequeno ajuste, Flávio. O promotor é 9 e 10, tá? É de 9 e 10 só. 9 e 10. Eu fiz de propósito para saber se vocês estavam atentos, tá? Brincadeira. Boa. Ô, Fábio, quais são as principais métricas que você olha no dia a dia? A gente usa 2, tá? Assim, tem dezenas, centenas de indicadores aqui que a gente acompanha, mas o indicador mais no final da linha, assim, que a gente deveria impactar é o NPS, né? A gente mede, a gente não só mede, como está no bônus executivo de todos os executivos da companhia, né? Um pedaço do bônus é em função do NPS, que é a taxa de promoção. Uma métrica de negócio financeira está associada ao sucesso do cliente. Legal. Total. E a gente trabalha também, aqui a gente batizou internamente de termômetro DNA, em função do nome do programa que chama-se DNA Vivo, mas no fundo é o que o mercado chama de CSAT, né? Customer Satisfaction Index, que são indicadores a quente, né? Que é indicador a quente. Então, em todas essas centenas de jornadas que eu comentava mais cedo, a gente manda também uma pesquisa. Então, você ligou no call center, você foi numa loja, você vai receber uma pesquisazinha mais simplificada, perguntando se você teve uma boa experiência, se não teve, o que aconteceu, o que não aconteceu, um indicador de 1 a 5, e a gente tira esse termômetro, né? Isso aí garante que a quente, ou seja, no dia a dia e muito rapidamente, a gente tenha a temperatura e possa identificar
pontos de correção ou pontos de jornadas que sejam dores para os nossos clientes, que sejam possivelmente melhorados. Legal, legal. Obrigado por compartilhar. Excelente. A gente já está chegando no final, e aí eu vou abrir para as perguntas. Eu tenho mais uma pergunta aqui para a gente fazer um bate-bola rápido, mas antes disso eu queria tirar uma foto com vocês. No momento que a gente sorrir, a gente vai postar lá no LinkedIn. Pessoal, eu queria convidar vocês para colocarem a sua reação do evento agora. Qual que é? Um coração? É uma palma? Quero aqui para sair ali, ó. Vamos ver qual que é a reação que resume esse evento para você, ó. Vou tirar agora. 1, 2, 3 e... Foi! Tiramos. Muita coisa aqui, ó. Corações. Boa, todo mundo impressionado. Excelente. Vou fazer esse post, já vou compartilhar com o pessoal. Só para fazer... Pode ajustar o meu logo ao revés antes de fazer o post. Eu acho que é você que tem que fazer. Puxa, eu não consigo. Eu sei, eu fico um pouco satisfeito aqui, minha experiência de cliente é embaixo. Desculpa, eu vou tentar resolver isso no post, prometo. Vamos lá. Eu queria, na verdade, só fazer um bate-bola aqui, ó. Na verdade, saiu certo, tá? Aqui, ó. Então tá tudo certo. Deu tudo certo. O ponto aqui que eu queria só finalizar com vocês é, quando a gente fala de iniciar uma jornada profissional, no nosso currículo a gente coloca aquele pacote Office, meus conhecimentos básicos, né? Padrão. Agora, o que é o conhecimento básico? Se você, assim, pudesse dar um conselho para o jovem que quer entrar ou para a pessoa que quer mudar para a área, o que você falaria em termos de conhecimento básico? Entende o que é C7, entende o que é NPS, entende o que é CRM, entende o que é jornada ou canais de atendimento. Quais seriam os 2, 3 conselhos? Pode ser de tecnologia, pode ser de conceito, que é importante para uma pessoa que vai entrar na área de sucesso do cliente, começando com você, Fábio. Eu acho, Flávio, assim, de verdade, e não quero minimizar aqui, tudo envolve aprendizado, tudo envolve dedicação e tudo envolve energia, né? Então, evidentemente, conhecer os principais indicadores, entender o que é, quais são os conceitos que a gente está discutindo aqui na live, e é sensacional isso, a gente poder dar acesso às pessoas sobre alguns desses conceitos que a gente está discutindo aqui, o que é Customer Success, o que é Customer Experience, o que é um NPS, Claro que isso ajuda muito. Mas no final da linha, voltando um pouco à tua pergunta anterior das competências, eu ainda acho que você tendo resiliência no teu trabalho, você trabalhando muito firme, você tendo curiosidade e buscar aprender continuamente, você tendo abertura, você tendo um pensamento amplo, né? Sem estar martelando ali na mesma tecla, sem querer se reinventar, são atitudes que são realmente necessárias, fundamentais e suficientes para quem quer fazer. Né? Eu conheço casos, e a gente tem casos aqui no Vivo, e eu conheço particularmente também, pessoas que não têm nenhuma formação técnica relevante, mas que chegaram muito longe na carreira conosco aqui, por ter uma baita de uma atitude, por ter algumas dessas competências que a gente elencou. E, em contrapartida, conheço pessoas que têm formações super sofisticadas e que têm dificuldade de avançar na carreira justamente por ter uma atitude um pouco mais contemplativa, um pouco menos curiosa, um pouco menos interessada, um pouco menos resiliente. Então, de novo, claro que conhecer das métricas, conhecer dos conceitos, e boa parte deles a gente passou aqui no nosso papo, é interessante sempre você estar um pouquinho à frente, mas nada que com muita atitude, curiosidade, interesse e resiliência você não possa construir. Até porque, Fábio, no final do dia, a pessoa que tem a atitude correta, ela é aberta a aprender, se desenvolver, se expor, emocionalmente e em termos de soft skills, ela está muito bem coberta. E uma pessoa bem coberta em soft skills vai conseguir identificar e desenvolver as hard skills, as competências técnicas. Qual que é a métrica, qual que é o sistema, qual que é o processo, qual que é a jornada. Uma pessoa que tem o mindset, a mentalidade aberta, ela vai fazer o que ela quiser. Então, obrigado por reforçar isso para a gente, tá? Para você, Alexandra, quais são os conselhos ali de conhecimentos básicos, tecnologias ou qualquer coisa que seja importante para alguém entrar na área de sucesso do cliente e ter sucesso? Eu gostei dos comentários de Fábio, eu vou ficar um pouco mais didática. O sucesso de cliente, por exemplo, em nossa indústria, não fique sozinho. Você tem que combinar isso com alguma coisa, você tem que saber.
alguma coisa, né? O que você sabe? Vou dar um exemplo. Às vezes eu faço bastante entrevistas, né? E eu sei que o Salesforce está crescendo no mercado brasileiro, por exemplo. Então, foi pouco comum ver os candidatos que tiveram certificações em nosso produto. Então, isso foi bem interessante para mim. A gente fez a aplicação para uma posição apoiando os clientes em nosso produto, sem saber ou sem conhecer o nosso produto. Então, o que é a sua matéria? Né? Você tem que ter essas habilidades que comentou, Fábio. Sim, mas você tem que agregar outra coisa. Né? E o que é isso? E essa combinação, quando você veja uma pessoa que tem o conhecimento, por exemplo, do Salesforce, de nosso aplicativo, de nosso produto, você combina isso com o que o Fábio falou e as outras competências que falamos aqui, isso é, como se fala, imbatível? Imbatível. Perfeito. Imbatível, não é? Então, qual é a sua concentração, né? Com o que você vai combinar esses soft skills para ficar imbatível? Perfeito, excelente. Acho que é um mix, né, de hard skills, de soft skills e da entrega que a gente se propõe a trazer para a companhia. Excelente. Que aula que nós tivemos. Vamos para as perguntas. Nós temos... Pessoal, hora de mandar pergunta ou de curtir aquelas que vocês mais gostaram, tá bom? Teve uma pergunta do Ayrton, que ele fez o seguinte: quais os canais de mídia que vocês mais usam? Começar com você, Fábio. Eu só não entendi se é mídia da empresa da Vivo ou mídia pessoal, mas eu respondo as duas. Empresa, pode ser da empresa e sua depois. Vamos lá. Hoje, de 70% a 80% de todos os contatos da Vivo hoje são feitos através do app, através do aplicativo Vivo. Né? Se a gente contabilizar todos os contatos numa loja, nos contatos nos técnicos que eu comentava, num call center ou no app, 80% em torno disso já está no app. Ainda existe, sim, um contingente grande no atendimento remoto, que a gente chama, no atendimento telefônico, de um call center um pouco mais tradicional. Existe um atendimento presencial nas nossas mais de 2.000 lojas exclusivas pelo Brasil todo. Existe atendimento através das redes sociais, né, que vai crescendo também. Então, a gente tem lá o perfil da Vivo no Instagram, no LinkedIn, e a gente atende também nas redes sociais a qualquer demanda que, porventura, seja melhor endereçada por ali. Além de WhatsApp, Facebook Messenger, até no TikTok a gente tem um perfil lá da Vivo também. Então, a gente está de A a Z em todos os canais em que seja de interesse do nosso cliente que a gente esteja. Ou seja, estão onde o cliente está. Resumindo, é isso. Exatamente. Boa estratégia, excelente. E para vocês, Alexandra? Boa, não sou eu que estou gerando isso, mas vou comentar. O nosso software dá a possibilidade de atender por muitos canais assim. Então, por exemplo, podemos aceitar casos de suporte técnico por Face, por Insta, coisas assim. Eu sei que para publicidades, por exemplo, publicidade e comunicação, estamos muito em Insta, agora em TikTok, coisas assim, mas isso é menos atendimento e mais publicidade, não é? O nosso produto de marketing, por exemplo, está oferecendo a possibilidade de interagir com os clientes por WhatsApp. Agora, o que é bem interessante para fazer marketing. Então, não sei se respondi exatamente, não exatamente na minha área, mas dá uma ideia. Perfeito, show de bola, perfeito, adorei. Tem uma outra pergunta que é a seguinte: como vocês imaginam o mercado de trabalho daqui 5 ou 10 anos? Como é que vai ser? E acho que aqui não está só correlacionada à experiência do cliente, mas o mercado como um todo. Como é que vocês enxergam as mudanças no mercado para daqui 10 ou 5 anos, começando com você, Alexandre, e depois a gente vai para o Fábio? Não sei se vou responder no contexto da minha indústria, tá? Então, nós estamos vendo um movimento forte a ter a especialização, né? A ter conhecer o negócio do cliente, até qual ponto você é esperto no negócio do seu cliente. Eu acho que isso vai ficar aumentando com o tempo, especialmente indústria, né? Porque
o mundo se torna de mais em mais complicado. Tendência é que isso não vai parar, né? Então, o que os pobres, pequenos seres humanos estão esperando? Uma ajuda. Alguém ao lado deles que entendem a sua situação, que podem ser trusted advisor. Então, para mim, é esse expertise que vai ficar tão importante. Legal. Sabe? Boa, excelente. Para você, Fábio? Eu acho que o mercado de trabalho vai mudar muito, honestamente, assim, nessa perspectiva que foi feita a pergunta, de 5 a 10 anos. Aonde que a gente vai chegar, eu não sei dizer. Né? Eu não sei dizer justamente porque a gente muda muito mais rápido do que 5 anos, então até daqui a 10 anos eu imagino que a gente vai ter uma meia dúzia de mudanças super relevantes, né? Desde questões de trabalhistas, né? A gente tem discussões de reforma trabalhista, até as questões de trabalho físico e geográfico no escritório, né? Everywhere office e coisa do gênero, até as competências que são exigidas, que na linha do que a gente falou aqui, talvez sejam muito mais a questão de soft skills e o interesse das pessoas por crescerem, por aprenderem, por se desenvolverem, até as questões da formação, né? Você me perguntar assim, se eu acredito que daqui a 10 anos a gente vai ter o formato de uma graduação, por exemplo, como era, sei lá, na minha geração ou na nossa geração aqui, acho muito pouco provável, muito pouco provável. Hoje em dia, na Vivo, por exemplo, desde o ano passado, a não ser algum cargo específico, como um advogado, por exemplo, a gente já não exige mais nível superior. Que legal. Então, assim, eu acho que a transformação vai existir. Aonde a gente vai chegar, não sei exatamente, mas eu sei que o lado positivo disso é que as pessoas com essa energia e essas competências que a gente falou aqui chegam onde quiserem. Eu costumo dizer que você tendo uma meta muito clara do que você quer, traçando um plano de trabalho muito organizado e com disposição, resiliência e consistência, você chega onde quiser. Que legal, que legal. Muito bom. Pessoal, estamos chegando no fim. Eu vou, inclusive, coloquei aqui no chat o post do LinkedIn que nós fizemos para você deixar seu feedback, seu comentário, seu agradecimento para Alexandre e para o Fábio. Foi uma aula estar aqui com vocês, foi incrível. Eu vou ficar com o pessoal aqui para deixar alguns anúncios e os próximos passos de certificado e etc. Mas eu queria abrir aqui um final para vocês se despedirem, deixarem suas últimas palavras, qualquer conselho, qualquer coisa que vocês queiram fazer aqui para se despedir. Mas antes de passar para vocês, eu queria agradecer em nome dos mais de 1.400 participantes que estão aqui com a gente. Acho que está todo mundo muito ocupado no dia a dia, é muita coisa. Vocês tiraram um pouquinho do tempo de vocês, como eles também tiraram, mas foi riquíssimo aprender com vocês. Vocês tornaram a nossa noite melhor, mais suave e com muito aprendizado, e a gente está muito, muito grato pela oportunidade. Parabéns, Alexandra, pela sua jornada, Fábio também por tudo que vocês estão fazendo e pelas referências que vocês são, não só para o mercado, mas agora e mais do que nunca para a gente também. Então, super obrigado. Passo para você, Alexandra, para se despedir do pessoal e depois para o Fábio. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. E eu gostaria de desejar boa sorte a todo mundo. Encontre o que você tem na sua coração, onde está a sua paixão, né? Perseguir isso, se prepare e persegue isso. Eu fico aberto no LinkedIn para conexões e para perguntas. Obrigada. Boa. Inclusive, Alexandra, no post que a gente fez, a gente está marcando você e o Fábio. Pessoal, se conectem, tá bom? Se conectem até mesmo para acompanhar o que eles têm falado lá no LinkedIn, para acompanhar sobre o que eles têm debatido. No final do dia, se cercar de pessoas que são melhores do que eu e vocês é o que vai nos fazer evoluir e progredir na nossa carreira. Então, assim, depois eu vou perguntar para eles quantas conexões, mas a gente tem 1.400 pessoas aqui. Se não tiver pelo menos 500 pessoas ali conectados, mandando uma mensagem de agradecimento, eu vou ficar chateado, porque no final do dia, o que eles fizeram de parar, doar um pouco do conhecimento, das experiências, não tem preço que pague. Então, vamos fazer a nossa parte também, que eu não tenho dúvida que eles não vão esquecer da gente, e quando a gente for convidar de novo para que eles estejam conosco, eles vão aceitar na hora, tá bom? Fábio. Não, eu te agradecer o convite, Flávio. Você é um cara genial, eu não te conhecia, a gente se aproximou recentemente, eu fui ver as tuas referências, é um cara realmente a ser seguido em todos os aspectos da vida e da carreira. Agradecer a oportunidade aqui. Eu
assim, como você falou, e a Alexandra também, cara, meu LinkedIn tá aí, a link. Meu Instagram, Coloquei o Instagram, tá? Coloquei @f_avelar, aqui com no 2 chat. L's. Pode seguir, pode mandar pergunta. E uma coisa que eu aprendi nessa área que eu estou, na área de clientes, de experiência do cliente, é assim, eu converso com absolutamente todo mundo. Assim, não tem pergunta sem resposta comigo. Pode escrever, pode mandar mensagem, pode perguntar, pode conectar, como vocês quiserem, Instagram, LinkedIn, estou sempre acessível. E como mensagem final, só dizer para quem está aí repensando a carreira, iniciando a carreira, redirecionando, fazendo uma transição de carreira, cara, que de verdade eu acredito demais que as pessoas com uma meta muito bem definida, com um processo construído de carreira, seja numa carreira em CX, seja uma carreira em sucesso do cliente, seja uma carreira em qualquer outra área, chega-se onde quer. Hoje em dia a gente tem ferramentas quase que gratuitas ou a preços muito baixos, assim, para se capacitar, para treinar, né, no vídeos de YouTube, plataformas educacionais, uma série de coisas que permitem a gente crescer muito facilmente, desde que você tenha muito claro qual é a tua meta, cria um processo de trabalho e corre atrás, e parte para cima e a gente chega onde quiser. Contem comigo, estou à disposição aí para contatos, perguntas, dúvidas, à disposição. Obrigado, gente. É isso. Gente, obrigado. Vou continuar com o pessoal aqui, só para dar os próximos passos. Boa noite. Agradeçam as famílias por permitirem vocês, né, estarem aqui conosco até tão tarde. Então, obrigado, tá bom?